Olá, tô aqui hoje para falar com você sobre estados de humor, ou sobre humor, ou ainda sobre estados emocionais. Todos nós precisamos lidar com as nossas emoções no dia a dia e nem sempre, ou na verdade na maior parte das vezes, nós achamos que nós não temos controle algum sobre o que a gente sente. Os nossos estados de humor, né, ou a nossa emoção de como a gente está se sentindo muda de uma hora para outra. E muitas vezes nós achamos que nós não temos controle sobre nada, que nós não conseguimos fazer ou não podemos fazer nada sobre isso. E, de um certo modo, até é um pouco verdade isso, né? Heidegger já se questionava, já escrevia sobre isso. Se somos nós que pertencemos aos nossos estados de humor ou se são os nossos estados de humor que nos pertencem. E a conclusão que ele chega é que, em parte, nós não conseguimos controlar realmente isso, né? O nosso humor, ele é uma reação que a gente tem e a gente não consegue realmente mudar o nosso humor, né? Como se a gente fosse um coordenador, né? Um controlador e mudasse esse humor. O que a gente consegue muitas vezes fazer é combater esse humor com outro humor, né? Ou combater essa emoção com uma outra emoção e mudar o nosso estado emocional. Então você tá pensando, pode estar pensando que a gente não tem o que fazer, então, com relação a isso. De quando a gente fica triste ou fica com medo, simplesmente é aceitar isso e, enfim, ficar de braços cruzados sem poder fazer nada, talvez sofrendo ou lidando, né, com esse, aceitando, né, esse estado emocional. De um certo modo, sim, aceitar o que a gente está sentindo sem brigar com isso, sem querer expurgar, né, sem querer arrancar essa emoção de dentro da gente, ajuda, porque senão a gente cria um conflito maior, né, de que tem algo errado com aquilo que a gente está sentindo, de que a gente tem que arrancar aquilo de dentro da gente. A nossa emoção, ou os nossos estados de humor, os sentimentos que a gente tem, eles nada mais são do que consequências, né, de algo que está acontecendo dentro da gente. Eles são pistas, eles são demonstrações do que está acontecendo dentro da gente. Então eles mostram pra gente o que pode estar acontecendo dentro da gente, dando uma pista de para onde a gente está indo. Então tentar arrancar isso dentro da gente, na verdade nem é uma coisa perspicaz, porque a gente perderia essa informação a nosso respeito. As nossas emoções, né, os nossos estados de humor, eles nos ajudam a gente olhar para dentro, a gente lembrar que tem alguma coisa acontecendo. Do contrário, a gente poderia passar por cima de um monte de coisa sem perceber. Então, por mais que algumas emoções em alguns momentos sejam desconfortáveis, elas são úteis e importantes para que a gente se perceba melhor. E com isso eu não estou dizendo que a gente tenha que ficar dias e dias chorando ou amedrontado ou com raiva, não é isso. Existem estratégias que podem ajudar a gente a lidar melhor com essas emoções ou até transformar essas emoções. As nossas emoções, os nossos estados de humor, eles são fortemente influenciados pelas coisas que a gente pensa. Muitas vezes a gente não tem consciência das coisas que a gente está pensando, das coisas que passam pela nossa cabeça. A gente só percebe que a gente mudou de humor ou que a gente se sentiu de uma maneira diferente. Então, de repente, você acorda meio triste, ou no final do dia você percebe que você tá com medo, ou de repente você tá de tarde andando e percebe que você começou a ficar com raiva. E a gente às vezes só percebe isso que tá sentindo, mas não sabe muito de onde veio. Em alguns momentos acontece algo e você consegue identificar: ah, eu fiquei com medo agora diante disso, ou eu fiquei triste agora que aconteceu aquilo. Isso fica mais fácil. Mas muitas vezes a gente percebe uma mudança de humor, uma mudança emocional e não sabe muito dizer de onde veio, ou a gente já acorda assim. A questão é, eu posso dizer que há sempre algo que você pensou, mesmo que você não tenha consciência disso. Então, algo que passou na sua cabeça e que influenciou o que você está sentindo agora. Então, um dos caminhos para lidar com isso e transformar a maneira como você está se sentindo é se perguntar, é investigar
o que estava passando na sua cabeça ou o que acabou de passar na sua cabeça. É fazer um trabalho de um cientista, de um buscador mesmo, e olhar para dentro e ficar se perguntando: o que será que acabou de passar na minha cabeça? O que eu tô pensando que está associado com essa emoção que eu tô sentindo? O que será que eu pensei? O que será que eu posso ter associado com isso? O que será que aconteceu agora nas últimas horas ou nos últimos dias que pode estar ligado a isso? Nem sempre é um caminho fácil ou a gente consegue, né, um resultado rápido com essas perguntas. Mas quanto mais você fizer isso, mais automático isso vai ficar e mais fácil você vai, com mais facilidade você vai conseguir acessar esse pensamento ou essa crença que te gerou esse estado de humor ou essa mudança emocional. E você pode perceber que, por exemplo, você já ao acordar, enfim, estava cansado ou cansada e, enfim, aconteceu algo e você não ligou, né, não percebeu e de repente pensou, ai, nossa, essas coisas não estão dando certo, ou de repente você está pensando com relação à parte amorosa e está desanimado ou desanimada com relação a isso, ou com o seu relacionamento, ou pela falta de um. O fato é, existe algo que está passando na sua cabeça, é o que pode ter passado muito rapidamente, já ido embora e que influenciou o seu atual estado de humor. Então, se você entende, se você, na verdade, capta esse pensamento, aí sim você pode fazer algo com isso. Se você identificou, por exemplo, um pensamento do tipo, ah, isso que eu gostaria de fazer, que eu acho que vai me ajudar, ou vai mudar a minha vida, ou vai me ajudar a ter uma vida melhor, tá muito difícil, eu não vou conseguir, não vai dar certo, não tá funcionando. Isso faz, né? Se você pensar isso, faz sentido com que você se sinta triste, desanimado. E se você continuar acreditando nisso, você vai se sentir pior ainda. Então, a pergunta que eu te faço nesse momento é: o que você quer fazer com essa informação? Você percebe que é esse pensamento que te trouxe essa emoção. O que você vai fazer com isso? Você pode alimentar isso e acreditar nisso e dizer, ok, é isso que tem pra hoje. E, ok, eu vou cruzar os meus braços, ou eu vou mudar de direção. Ou ainda, ok, eu não quero me render a isso, eu realmente quero fazer as coisas de uma maneira diferente. Como é que eu posso lidar com essas dificuldades que estão aparecendo? Como é que eu posso buscar alternativas para que eu não desista desse sonho, dessa meta que eu tenho? Porque, obviamente, pensar em desistir, abrir mão disso, se é algo importante para você, vai te deixar triste, vai te deixar para baixo. Então, você pode começar a pensar em saídas para esse pensamento que você teve, que no caso eu dei um exemplo de pensar, ah, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não sou capaz. Que alternativas que você tem para conquistar isso que você quer? Que alternativas você tem para chegar mais perto e não se render a esses pensamentos? Quando você começa a colocar a mão na massa, na verdade, no primeiro momento, planejar alternativas, depois começar a colocar a mão na massa, nessas alternativas, nessas ideias que você pensou, você já vai se sentir melhor. Por quê? Porque você está indo em direção a algo que você quer, algo que você sonha, e você está aumentando a sua esperança. Quando a gente tá com a nossa esperança pequenininha, a tristeza aumenta, né? Quando a gente acha que não tem mais jeito, que não vai dar certo, a tristeza fica grande. Então, quando você identifica o pensamento que tá te gerando uma emoção negativa ou um humor, né, negativo, você pode trabalhar em cima desse pensamento, buscando alternativas ou até buscando verificar a veracidade, né, a validade desse pensamento. Às vezes a gente pode fazer isso sozinho, às vezes a gente precisa de ajuda de um amigo, de um profissional. Fato é, se você entende a fonte da sua emoção negativa, do seu humor, você pode fazer efetivamente algo com isso e aí transformar o que você está sentindo em algo mais positivo. Então essa é uma maneira da gente lidar de uma maneira mais construtiva, positiva, com as coisas que a gente sente, usando-as como um alerta, um sinal, para que a gente entenda que tem algo acontecendo dentro da gente e tome uma atitude em função disso, ao invés de ficar se lamentando, né, para baixo,
porque isso não vai mudar em absolutamente nada. A gente só vai tender a entrar num círculo vicioso e ficar pior e pior e pior e pior. Então, o que eu tenho pra te dizer é: você não pertence aos seus pensamentos. Eles é que pertencem a você. Você pode lidar com eles. Você pode escolher alimentá-los ou não. Você pode escolher transformar o que você está pensando naquele momento. Então, é uma escolha sua se você quer se entregar a esses pensamentos e alimentá-los, ou se você quer buscar alternativas e formas diferentes de pensar que vão resultar numa forma diferente de se sentir. Felicidade não é um sentimento passivo. A gente precisa sim investir tempo, energia para que a gente seja feliz. Não adianta você sentar e falar, eu quero ser feliz. Não, felicidade é algo que a gente precisa trabalhar por ela sempre. Não existe um estado de felicidade pleno. Cheguei aqui, pronto, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui para sempre. Isso não existe. A felicidade é uma construção diária. Você precisa tomar decisões diárias, agir diariamente, e aí sim você pode se manter nesse estado de felicidade, porque você está dia a dia trabalhando em função disso.